Estamos com Marc Toiti, diretor de estudos económicos da Asia Compagnie Financière. A degradação da nota de crédito de 9 países da zona euro faz aumentar o fosso entre os bons e os maus alunos. E a classe política é unânime ao dizer que este não era o momento certo para tomar uma decisão destas. Esta nova degradação coloca em risco os esforços para sair da crise? Há muito tempo que a França deveria ter sido degradada porque há muito tempo que não merecemos o AAA, que era mantido por simpatia, entre aspas, já que a França, graças à zona euro e ao duo franco-alemão, era vista como muito credível. O problema é que, infelizmente, as despesas públicas aumentam. São já 57% do PIB, a dívida pública sobe em flecha e representa 85% do PIB. Sobretudo, o drama é que não há crescimento. Nos últimos 4 anos, tirando talvez a Alemanha, a Holanda, Luxemburgo e a Finlândia, nenhum país tem crescimento suficiente para pagar os juros da dívida pública. O que significa que, para pagarem esses juros, se endividam ainda mais. É o que chamamos bolha de dívida. Em relação a isso, a degradação era inevitável. Se foi demasiado cedo ou demasiado tarde, não sabemos, mas o que está verdadeiramente em jogo não é a nota em si, mas sim o facto de que, infelizmente, há uma certa recessão na zona euro e isso é muito perigoso. Esta degradação vai, a médio prazo, afetar o Fundo Europeu de Estabilidade Financeira, que é suposto ajudar os países em dificuldade. Os meios do fundo eram já considerados insuficientes e não vão poder aumentar agora. Acha que isso é grave? É claro que vai ser difícil para o fundo manter o AAA. Se a nota do fundo for degradada, isso significa que vai haver dificuldade em encontrar dinheiro para financiar os países em dificuldades. Por outro lado, a Alemanha, através da Angela Merkel, confirmou que não quer aumentar a quota-parte no Fundo de Estabilidade. Isso significa que vai haver dificuldades para ajudar os países e é disso que estamos a esquecer. Hoje só pensamos depois da batalha, ou seja, depois da dívida pública estar instalada. O que é preciso é evitar que a dívida pública aumente e para isso é preciso reduzir os déficits. Para reduzir os déficits é preciso gerar crescimento. É esse o grande erro neste momento da zona euro. Infelizmente não há crescimento, pior ainda, desde o 4º trimestre que a recessão voltou a instalar-se. Sem crescimento aumentam os déficits e aumenta a dívida e assim ficamos neste ciclo vicioso. Plus de déficit, donc plus de dette et on reste dans ce cercle pernicieux. A Alemanha manteve o AAA, a França perdeu. Isto significa que Angela Merkel pode agora dizer que é a única ao leme da zona euro? O mais forte no par franco-alemão é a Alemanha. Eu diria mesmo que é merecido, já que há 10 anos que o país anda a fazer reformas drásticas e a reduzir a despesa pública, que é agora de 46% do PIB, contra 57% em França. No entanto, os alemães não vivem pior que os franceses. Mas a Alemanha não pode gerir a zona euro sozinha, por isso tem que se refriar. A Alemanha espera que a França faça esforços, nomeadamente em termos de saneamento orçamental, o que não significa aumentar cegamente os impostos. Significa, sobretudo, reduzir certas despesas públicas que não servem para nada. Por exemplo, despesas de funcionamento, que em 10 anos aumentaram em 10 mil milhões de euros por ano. Enquanto a França não der esse passo, terá sempre dificuldades para sair efetivamente desta crise. Marc Toiti, directeur des études économiques chez Asia Compagnie Financière, merci d'avoir éclairé notre lanterne.